Muricy, o que você pode falar sobre a contratação do Montijo? Você já sabe como pretende utilizá-lo no time? E se você ainda aguarda grandes nomes para reforçar o time em 2013? Bom, primeiro bom dia a todos, bom ano e eu acho que foi uma contratação difícil como a gente esperava, porque realmente é um jogador diferente, um jogador muito valorizado e demorou um pouco. A gente estava acompanhando, mas a diretoria realmente se empenhou muito. A gente sabe o sacrifício que o Santos fez para trazer o jogador, e ele também sabe o sacrifício que nós fizemos, né? E por isso que ele está muito contente e a gente espera o retorno dentro do campo, com certeza vai dar pelas características dele, pelas informações. Como jogador a gente conhece de ver, mas como profissional são excelentes. Eu acho que também é uma coisa que a gente está buscando muito no mercado, esse tipo de jogador, ou seja, além de bom jogador, caráter profissional, isso é importante, porque senão não se ganha só com bons jogadores, se ganha com bom ambiente também. Então são perfil de jogadores desse nível que nós estamos trazendo. Então a gente ficou muito feliz e a gente espera que ele comece rapidamente os treinamentos para começar o campeonato. Sabe como vai utilizá-lo? A gente respeita sempre as características do jogador, né? A gente não vem primeiro o esquema, depois o jogador, vem sempre primeiro o jogador. Então a gente tem uma ideia de como ele consegue jogar, como ele gosta de jogar. Um homem mais de ligação, né? A maioria dos argentinos desse nível joga nessa ligação, né? Que eles usam lá como enganche, que eles falam, que chega muito na área. Então nós vamos respeitar as características do jogador. Muricy, tudo bem? Bom ano para você. Você também. Muricy, é o seguinte, muito se fala sobre Nenê do PSG, que teria até acertado salários com o Santos. E o Cícero do São Paulo, que também não se reapresentou ontem, até se desligou no clube do Morumbi, parece que está meio engatilhado aqui. Esses dois jogadores serão seus. Eu queria saber se o cenário que se apresentou ontem, quando da volta do elenco, é bom, se você está gostando desse cenário. Bom, primeiro sobre esses jogadores, são jogadores realmente de grandes equipes, jogadores diferentes, jogadores que com certeza existe a indicação, né, desse nível, porque eu acho que o Santos tem que ter um plantel realmente para disputar todas as competições, e é isso que nós estamos tentando fazer. Então esses dois jogadores realmente interessam, são grandes jogadores. Agora sempre existe o lado burocrático da coisa, que a gente tem que esperar para falar se está mais perto ou não. Mas com certeza são jogadores que interessam e existe a conversa, mas ainda não está fechado. Em relação ao elenco, sempre começo do ano sofre um pouco, porque é treinamento duro demais, é concentração, a exigência é muito grande. A gente já está acostumado a isso há muitos anos, a gente faz isso. Mas assim, não houve assim, grandes novidades. Hoje em dia é um pouco diferente do meu tempo, ou seja, hoje os jogadores me parece que se cuidam mais, se apresentam mais perto do quando saíram. É uma coisa impressionante, eles hoje se apresentam muito mais perto, não tem problema de peso. Então facilita muito, né, os preparadores físicos, o trabalho no começo do ano. Então a gente não teve nenhuma novidade assim de um jogador muito assim fora de forma. Tá caminhando, existem mais possibilidades que a gente, claro que a gente não pode estar falando, porque senão sempre atrapalha um pouco os negócios, mas não se está parando por aí. São jogadores realmente bons jogadores, então com certeza o Santos vai ser uma equipe bastante forte. Muricy, você mesmo disse que o Santos fez todos os esforços, né, para tentar contratar o Montijo, como acabou acontecendo, investiu alto também para trazê-lo para cá. Em virtude desses investimentos que foram feitos em cima do Montijo, há ainda a possibilidade do Santos trazer o Robinho? Porque o Robinho a gente sabe também que o custo dele é muito alto, até em termos salariais, e aquilo que o Santos deveria pagar ou deve pagar para o Milan, o Santos também não está com essa caixa toda. Mas você acha ainda que existe essa possibilidade do Santos
repatriar o Robinho também para reforçar o time? O Robinho sempre foi o nosso primeiro nome, né? Sempre foi o nosso sonho, desde do final da temporada. O sonho do Santos era o Robinho. Só que realmente a gente sabe que quando se fala em dinheiro, a coisa é muito alta, além do passe, né? O salário do jogador não é fácil. Para o Brasil é difícil, mas quando o jogador tem vontade, né, de voltar para o seu país ou de jogar num time, como no caso o Santos, aí facilita um pouco, né? Então a gente percebe que o Robinho ainda tem essa vontade, então enquanto existir isso a gente tem esperança ainda. Não está totalmente descartado não, pelo que a gente percebe, mas é uma coisa muito difícil, porque realmente o preço e o salário realmente é muito duro. Muricy, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo para você, boa temporada, boa sorte. Para você também. Muricy, você falou agora há pouco sobre plantel. E eu me lembro que em novembro, você numa entrevista para a gente aqui também falou sobre plantel, que o Santos precisava ter um elenco, não adiantava ter um time. Dentro dessa ideia, os reforços que vieram já começaram a suprir as possíveis carências que o time tinha? E se ainda faltam alguns reforços, que posições você acredita que o time precisa mais? Precisa ter mais jogadores, mais elenco, até para poder cobrir o número de jogos que deve ter na temporada? Está ainda caminhando, falta alguns jogadores ainda, né? Eu acho que mais um homem de frente a gente necessita. E o setor de meio campo está melhorando. São um setor que realmente a gente teve dificuldade no fim do ano. Então o plantel está ficando mais ou menos como a gente pensa, né? E a gente tem que deixar ainda algumas brechas para os meninos da Copa São Paulo, porque a gente resolveu apostar na Copa São Paulo, né, pondo todos os meninos que têm idade, para mostrar mais uma vez que tem condições de vir para cima. Então a gente tem que deixar algumas posições para esses meninos, mas é isso. Não falta, pelo que a gente está conversando, não falta muito não para o elenco ficar forte. Claro que vai ser anunciado a qualquer momento alguns jogadores aí, mas se vier esses jogadores que a gente está pensando, realmente o elenco está pronto. Muricy, aqui. Bom dia. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Você falou rapidamente sobre a função, a posição do Montijo no campo, né? Que é diferente daquele meia clássico, né? Daquele 10 lá dos anos 80, 90, que agora também tem alguns. Eu queria que você falasse, por favor, sobre a expectativa da parceria dele com o Neymar. O Neymar agora ganha mais um companheiro lá na frente, né? O Montijo é mais meia atacante do que meia. Mais um 8,5, né? Do que a gente falava na época, um 8, né? É um jogador que chega para fazer gols também. Porque eu acho que hoje o futebol está mudando um pouco, né? Os números 10 e 8 tem que chegar na área, tem que fazer gols, né? Como se joga muito aberto com os caras de lado, então esse homem de ligação tem por obrigação chegar no atacante, né? Que sempre, a maioria joga com um atacante só enfiado. Então esse número 10 ou 8 é um jogador que, além da armação, ele tem a obrigação de chegada. Hoje é importante, e os volantes também. Então, o Montijo tem essas características, não é assim um grande armador. Mas o futebol hoje está mudando. É difícil você achar um número 10 que pare bem a bola, segura bem a bola, porque o futebol também não está dando espaço para isso, né? Então esse número 10 hoje tem que ser, claro, a armação é super importante, mas é um jogador de velocidade, um jogador que encosta lá no número 9. Então é um jogador que vai se dar muito bem com o Neymar, porque as características e mais ou menos eu acho que, pelo que está vindo por aí, o time vai ser esse time de velocidade. Time muito rápido pelos jogadores que estão vindo por aí. Muricy, com a chegada do Montijo, você acha que é o suficiente para tirar esse peso das costas do Neymar, né? Que ele mesmo reclamou o ano passado que era muito sobrecarregado, que alguns companheiros até tocavam a bola e ficavam esperando ele resolver.
Só a chegada do Montijo, caso não venha o Robinho, você acha que é o suficiente? Não, eu não posso falar que só a chegada, que não vai ser só a chegada dele, entendeu? Então você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque não vai ser só a chegada do Montijo. Então a gente vai ter outras opções e com certeza o Neymar vai ter mais facilidade, porque os jogadores, os companheiros que estão chegando são todos jogadores realmente de nível e de muita habilidade, né? Coisas que ele gosta de jogar, em velocidade com habilidade. Então esse é o perfil do que nós estamos trazendo. Muricy, a gente tem acompanhado aí a dificuldade, não só do Santos, dos outros clubes, em trazer jogadores, reforçar os seus elencos. E você, imagino, vive um drama pior ainda, porque faz parte desse esquema. Ontem eu ouvi uma declaração importante do Juvenal Juvencio sobre o Robinho, em relação ao que o Robinho pediu para jogar num time brasileiro, R$1 milhão livre de impostos. E ele usou digamos, uma declaração que eu achei importante, uma irresponsabilidade quem traz um jogador para ganhar esse salário. Você acha que é isso mesmo? O jogador que está voltando, que quer aparecer aqui, deveria ter um pouco mais de bom senso e pedir um salário real do futebol brasileiro? É difícil a gente estar opinando, e ainda mais em problemas financeiros. Não é muito minha área, mas é claro que os valores que são falados realmente para o futebol brasileiro não se dá. Tanto é por isso que até agora não chegou jogador nesse nível aqui no Santos, e acho que em nenhum lugar, né? Porque o salário realmente é muito alto, né? Então, mas os clubes estão investindo, né? Mas não nesse nível. Por isso que o jogador, eu acho que... E tem muitos que querem voltar da Europa porque estão olhando ainda a seleção brasileira, porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas, ou naquele momento, os jogadores não estão assim na mira da seleção brasileira, mas o jogador se acha no jeito para voltar a jogar na seleção, então aposta muito. Então a gente está sentindo isso. E eu acho que, claro, para voltar tem que abrir mão de algumas coisas. Então as pessoas às vezes têm que entender, né, por que o clube não traz esse ou aquele jogador. Porque realmente às vezes é impossível de trazer o jogador, porque o nível de salário é altíssimo, né? Então as pessoas, né, às vezes ficam um pouco chateadas, o torcedor, né? Por que o cara não vem? Não vem porque não é fácil, não. Então, mas eu acho que o jogador tem que abrir mão de alguma coisa. Porque se ele quer realmente voltar para o futebol brasileiro e ficar perto da seleção brasileira, ele tem que apostar nisso. E apostando nisso é abrindo mão um pouco do salário. Muricy, o lateral Guilherme, realizou exames médicos ontem. Você já tem alguma informação se esse jogador já é do Santos? Te passaram alguma coisa? Está fazendo exame ainda, né? Inclusive está em São Paulo fazendo exame, né? Porque os exames médicos são muitos, né? Não são poucos. Então tá finalizando os exames. Um jogador que teve um pouco a facilidade, né, do clube negociar, porque a gente também está vendo isso. A gente tem investimento para determinados jogadores, também tem que compensar em outros, senão a gente não consegue fazer um time, porque fica absurdo o preço. Então, alguns jogadores oportunidades que o Santos tem de trazer o jogador e apostar. Então, é mais um jogador que está fazendo exame e está perto. Muricy, falando um pouquinho de Campeonato Paulista, o Santos tem a oportunidade de conquistar pela 4ª vez consecutiva, né, o Campeonato Paulista, que é um feito inédito. Queria que você comentasse a importância desse feito, né, da possibilidade de conquistar o Campeonato Paulista pela 4ª vez consecutiva, e se o Santos é muito mais favorito do que era nas outras edições, por conta de ser o único dos 4 grandes que não vai disputar Libertadores. Bom, eu acho que o Campeonato Paulista é um campeonato muito importante e passa a ser mais importante ainda porque aqui está hoje o campeão da América, o campeão do mundo, que é o Corinthians, está o São Paulo, que é o campeão da Sul-Americana, e está o Santos, que é campeão da Recopa.
Então você vê o nível que é o Campeonato Paulista e fora os outros times que vêm forte. Então é um campeonato muito importante para nós e acho que para todos que vão disputar. Claro que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas para quem perde é complicado. Então mas não acho que o Santos é o único favorito. São vários times importantes aí que vão entrar para ganhar, né? A gente sabe que existem outras competições, mas na hora do vamos ver, nós fizemos isso também. Jogamos as 2 competições fortes para ganhar. E vai acontecer com certeza com os outros times. Então o Santos não é o único favorito, não. Muricy, dos jogadores que o Santos já contratou, acho que praticamente a gente conhece todos, né? O René Júnior jogou na Ponte, quer dizer, aqueles que o Guilherme que se acabou citando agora. E o Pinga? O que você poderia falar do Pinga? Que é um jogador que atuou no Brasil, mas depois foi embora, está um bom tempo fora do país, e você acabou aprovando a contratação dele. Qual vai ser a função dele dentro do Santos? Ele veio para ser titular ou para brigar pela titularidade? Isso foi um pedido de um parceiro que indicou a gente. A gente fez um contrato curto aí, né, até o final de maio. É um jogador que tem uma experiência internacional e volto a repetir, são jogadores que um custo baixo, que facilita também o negócio. Então nós vamos observar até aí final de maio. Pode ser que um jogador, às vezes a gente está apostando em outros jogadores e surge um que a gente não investiu muito e esse é a surpresa. Então a gente espera que ele responda bem até o final de maio para continuar com a gente até o final do ano. Quando ele chegou no Inter, você não estava mais lá, né? Não estava mais no Inter. Sobre o Neymar, Muricy, esse é um ano para ele, você até citou o Robinho, mirando a seleção brasileira, né? Esse ano tem a Copa das Confederações. É um ano muito importante para o Neymar também, já que ele é um jogador da seleção afirmado. Isso também é positivo para o Santos, porque ele, a gente sabe, já se dedica muito. Mas nesse ano importante para a seleção também, será que ele ainda vem mais dedicado, mais empenhado? O Neymar é aquele negócio, a gente não esgota nunca, né? Quando a gente acha que é só aquilo ali, aparece alguma coisa diferente, né? Então a gente percebe o jogador, né, no dia a dia. Então a gente percebe na chegada dele como é que ele está, como é que ele está animado no treinamento. Então a gente sabe que está se aproximando dessas competições importantes que você está citando, e é verdade, porque é uma meta dele mesmo, né? A Copa das Confederações realmente, eu acho que vai ser ali um grande teste para todos nós, né? Porque logo depois vem a Copa. Então ele está realmente muito animado, está bem fisicamente, né? Voltou sempre forte no que diz respeito à parte física. E a gente espera realmente um bom ano dele, aqui no Santos e na seleção também, com certeza, porque ele vai melhorando, né? O Neymar nunca estacionou. Cada tempo que vai passando, ele vai melhorando. Então, com certeza, por isso que eu digo, eu tenho essa opinião, que ele vai chegar na Copa do Mundo realmente no melhor, né? Ele está ali entre os 5 do mundo, ele vai chegar como ali, bem perto do Messi, com certeza, na Copa do Mundo. Muricy, tem várias contratações chegando, você falou que vai chegar mais gente por aí. Você já consegue imaginar na sua cabeça o time do Santos, pelo menos o time base para essa temporada? O Montijo já chegou, tem o René Júnior que já está aí, o Guilherme Santos deve estar quase fechado, o Cícero também está chegando. Pelo menos do meio para frente, os volantes, enfim, você consegue mais ou menos projetar quem você gostaria de jogar com o time titular? É difícil falar, porque eu preciso primeiro ter esses jogadores assinados, porque não dá para estar falando se não está assinado, que aí pode atrapalhar. Então, é difícil falar. E também os treinamentos, né? Porque, volto a repetir, como a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente às vezes pensa, a gente aposta num jogador, mas às vezes o jogador não chega bem, não se adapta ao time, não está bem naquele momento. Então, aí vem o outro que a gente não espera muito e atropela. E eu dou muita importância a isso, ao treinamento, esse negócio do cara vir pronto, não, esse aqui é o cara, esse é o time, para mim não me convence, só me convence ali no treinamento. Então, por isso que eu tenho que esperar primeiro o que eu vou ter na mão para ter uma base de time. Por isso, você falou agora há pouco sobre deixar vagas no time para quem vem das categorias de base, quem vem de baixo. Hoje começa a Copa São Paulo para o Santos.
Você já fez as primeiras observações? Já teria jogadores na sua mente que você acha que caberiam nesse elenco profissional? E a gente sabe como você acompanha futebol, como você assiste futebol. Você vai fazer alguma observação a partir dos jogos do Santos na Copa São Paulo? Você pode, de repente, tirar uma conclusão vendo as partidas do Santos? Não, esse time que está aí treina comigo, né? Todos, né? Então, e alguns já jogaram esse ano comigo no profissional, né? Então já não é a Copa que vai mudar o meu pensamento. Então tem alguns jogadores que já vão vir direto, não depende dessa Copa para estar aqui no Santos, né? Então agora, sempre no futebol, sempre existem surpresas. A gente vai olhar esses jogadores que nós já estamos acostumados a ver aqui com a gente no dia a dia, e aí começa a ver outros. Então, por isso que é importante a gente estar acompanhando. Mas a Copa mesmo serve porque o Santos optou realmente por força máxima, né? E de representar bem a Copa São Paulo. Mas, para mim, não é nenhum tipo de surpresa, porque já treinam comigo, né? Estão lá só... A verdade é que nós emprestamos os jogadores para a Copa São Paulo e também para a Campeonato Paulista, né? Então, a gente já tem o pensamento quem é que a gente vai utilizar. Mas pode ter alguma surpresa de outros. Vários deles que estavam aqui comigo, o Pedro, o Gustavo, o Leandrinho, são jogadores que já estavam aqui e foram emprestados lá.